Aleluia. Aleluia, igreja. Aleluia. 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 Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino, Jesus, ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Aleluia. Invoquemos o auxílio do Espírito Santo para que compreendamos a palavra e a coloquemos em prática em nossa família, hoje mesmo. Rezemos. Amém. Enquanto celebramos, o Padre Ademário está aqui no corredor, atendendo às confissões. Se alguém necessita, procure-o. Queridas irmãs e irmãos, hoje, todo mundo já usou uma máquina fotográfica das antigas. A gente falava, abre. A objetiva da máquina hoje faz zoom. A gente, no Natal, focou o nosso olhar no menino Jesus. Primeiro domingo depois do Natal, a gente abre a lente, abre a visão
e olha Jesus, não só o menino Jesus, mas a Sagrada Família. Amplia a visão. A gente sempre precisa celebrar os mistérios entendendo cada uma das dimensões. Ampliar a visão. Aquele menino que nasceu no Natal, nasceu numa família. Ele assumiu a condição humana a partir da realidade concreta da família. Hoje, na espiritualidade, na mística do Natal, da encarnação, é dia de você olhar com um olho para a Sagrada Família e com o outro olho para a sua família. E levar para ela e levar em você, para a sua família, a força dessa palavra de reconciliação. Nós ficaríamos aqui um ano se fôssemos tomar detalhadamente a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura. Embora eu pegue algumas ideias, mas vou pesar a mão mais no texto do Evangelho. Tomem comigo número 9 do seu folheto. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. Que força tem essa palavra? Se nós tivéssemos, e é possível que nós criemos coragem para fazer uma avaliação muito honesta da nossa vida familiar, essas leituras, primeira leitura, Salmo, e segunda leitura e o Evangelho de hoje, é um excelente material, manual da família, para ir e voltar o tempo inteiro nesse texto, mas sobretudo avaliar o papel de pai, de mãe, de esposa, de esposo, de filho, no ambiente da família. Nós estamos vivendo um período de grande crise da identidade e do papel da família no mundo. Embora tenhamos exemplos extraordinários e esforços belíssimos de muita gente que batalha pela família, mas o modelo bíblico de família está sendo degenerado. E tem quem ganha muito dinheiro e faz fortuna, destruindo a identidade da família. Não é à toa. Vamos ao texto. Todos juntos. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Uns 200 quilômetros, a pé ou no jumento. Todos os anos. O livro do Êxodo e Deuteronômio diz que é obrigação de todo judeu piedoso peregrinar a Jerusalém todos os anos 3 vezes. Na Páscoa, em Pentecostes e na festa das tendas. 3 vezes por ano, diz o livro do Êxodo. Todos os homens virão ver a face daquele que é dono, o Senhor. Pensa. Repito. Êxodo 23, 14, 17. Deuteronômio 16, 16. 3 vezes por ano, todos os homens virão ver a face daquele que é dono, o Senhor. Aqui a gente já tem um pouco o pano de fundo do que é ir à igreja todos os domingos. É para ver a face daquele que é dono da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso suor, da nossa lágrima. É para ver a face do dono e dizer a ele: Senhor, nós somos operárias e operários do Senhor, na seara do Senhor. Eu preciso da sua ajuda para ser pai, para ser mãe, para ser esposa, esposo, para ser filho,
para trabalhar no mundo. Vejamos, versículo 42. Juntos. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Família tem que ter costume para ir à igreja. É hábito. Aos 12 anos vão. Na Bíblia, para o povo do Antigo Testamento, os 12 anos do menino era a idade da maturidade religiosa do judeu. Hoje é a nossa primeira Eucaristia, não é? Primeira comunhão. É a idade da maturidade religiosa. Menina e menino, chegou aos 12 anos, o pai e a mãe têm que ter criado o hábito e o costume para que ele tenha atingido a maturidade religiosa e participe do banquete da Eucaristia como cidadã e cidadão do reino. Eu sempre digo para as catequistas que uma das experiências mais dolorosas na vida de padre é quando chega próximo à celebração da primeira comunhão, da crisma dos meninos, meninas, e eu vou atender a confissão, e aí, pela forma das meninas e meninos se comportar na confissão, eu sei se eles chegaram a uma idade da maturidade religiosa. O que é a maturidade religiosa, irmã e irmão? A consciência de 4 coisas. Quem é Deus? Quem eu sou? O que é o pecado? O que é a graça? São as 4 coisas da consciência da maturidade. Quem é Deus? Quem eu sou? O que é o pecado? O que é a graça? Quando na confissão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E o menino, a menina insegura, ou começa a contar causa, mas não tem maturidade de dizer: eu acolho a graça de Deus, estou aqui para receber a graça que é oferecida generosamente a mim, e eu tenho consciência de que errei nisso. Amém. Pronto. Essa é a maturidade. Hoje, não são poucos os pais que já na idade mais avançada vão confessar e não têm a maturidade religiosa, não sabe quem é Deus, não sabe quem Ele é, não sabe o que é a graça, não sabe o que é o pecado. Jesus, com 12 anos, está resolvido para ele. E a gente vai ver o quanto está resolvido para Jesus aos 12 anos quem Ele é. Quem é Deus? Quem é o pai e a mãe na vida dele? É a idade da rebeldia, dos impulsos dos sentimentos, das mutações hormonais no organismo, não é, médica? Da ebulição, da descoberta do próprio corpo, dos sentimentos, das emoções, das tensões e conflitos com tudo. Mas é exatamente a hora dessa fervura vulcânica do adolescente, é a hora que a autoridade da fé, do pai e da mãe se apresenta generosa e sabiamente. Vamos ver? Passados os dias da Páscoa, começaram uma viagem de volta. Era mais ou menos no estilo da festa de Trindade. Ia todo mundo nas caravanas dos vizinhos, parentes e amigos, montava os acampamentos, dormia, passava lá, por ocasião da festa da Páscoa, o tempo inteiro dos dias da festa, e depois voltavam todo mundo para casa na muvuca da caravana. Vamos ler? Todos juntos. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Leia. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Esse é o conceito
da pertença da fé. No presépio a gente vê Jesus, depois vê Jesus na família, José e Maria, e abre mais a lente da máquina e enxerga a caravana, os peregrinos que, como meu pai e minha mãe têm fé, que com seus filhos caminham juntos na fé. Hoje, nós vivemos tempos tão delicados que nós não temos mais um ambiente de caravana em que essa confiança se apresente. Qual pai, qual mãe pode caminhar o dia inteiro pensando que o menino, a menina está na caravana? Vai estar numa caravana, mas não o da fé. Mas noutras caravanas que vocês, pais e mães, sabem muito bem os sofrimentos de vocês para pegar esses filhos nessas outras caravanas. Vamos. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Hoje, se nossos meninos e meninas se perdem, nós nem sempre temos confiança de que estão entre os parentes e conhecidos. Eu, às vezes, vejo os pais e mães, a arquitetura dessa igreja, dos salões, da cripta que tem aqui embaixo, foi pensada para uma época que existia comunidade. Hoje nós não temos mais uma experiência de comunidade. Hoje, às vezes, eu estou celebrando e vendo as crianças correndo sozinha para aquele corredor, vai lá no bebedouro e volta. Eu fico rezando e pedindo ao Senhor, com medo de que alguma desgraça e tragédia aconteça. Constantemente a gente ouve histórias assim, não é? Há pouco tempo, uma criança, a família numa igreja, num culto empolgado, a criança sumiu, pensou que estava, esperou o culto terminar, começou a procurar. Fecharam o templo, foram embora, voltaram para o templo, abriram o templo. A menina de 7, 8 anos estava morta, estrangulada, dentro da pia batismal, da fonte do batismo. Morta e estrangulada sexualmente. Às vezes eu vejo o pai e mãe deixar as crianças soltas que entram nessa cripta aqui embaixo. Vão lá fora no banheiro e voltam. Me dói a coluna. Primeiro porque nós não temos mais liberdade de cuidar coletivamente dos filhos dos outros. Se uma menina, um menino desse levanta e sai, e um de nós vai lá e fala, volta e senta, é perigoso caçar confusão com o pai e a mãe, não é? A criança, perigoso. Nós não temos mais essa liberdade coletiva, comunitária, não temos mais esse senso. Perdemos isso. É um individualismo e uma indiferença com a realidade do outro que nós não sentimos mais. Nós vamos pagar um preço alto por essa perda de senso coletivo e comunitário. Essa dimensão tribal da fé, comunitária da fé, nós perdemos. Isso causa um esgotamento para os pais. Isso causa um peso para os pais. Ser pai e mãe sozinho e ter que carregar o tempo inteiro é exaustivo. Por isso é que o pai e a mãe começam a terceirizar no entretenimento eletrônico. Dá um celular, mas fica aqui. Porque não tem mais olho de comunidade, olho de parente, olho da caravana que cuida do filho junto. Perdemos isso. Começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Vamos ver? Versículo 45, todos juntos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Espere um minutinho. Se nossas crianças... Pai, pegue lá para não distrair, porque esse tema é importante. Se nossas crianças se perderem hoje,
pai e mãe, para tudo e vai atrás? Nós temos perdido tempo para procurar nossos meninos e meninas até encontrá-los? Se perdeu uma matéria na escola, nós temos paciência para dizer, filha, eu vou te ajudar a recuperar. Você vai voltar. Qual é o zelo que nós temos nesse esforço de procura até encontrar? 3 dias. Por mais que haja uma consciência coletiva e comunitária no tempo de José e Maria, os dois sabem que a hora que as coisas apertarem e o filho, a filha sumir mesmo, os únicos que terão que arrastarem-se penosamente por 3 dias, dia e noite, fome, sede, fadiga, angústia, mas não sossegar enquanto não encontra, é você, pai e mãe. É sua a procura. Hoje, se os nossos filhos somem, se perdem, desaparecem, nós vamos procurá-los na caravana? Nós temos caravana. De vez em quando vem um povo meio doido conversar comigo e contar como é que leva a vida, as regras da vida, a organização da vida, não tem amizade com ninguém, convivência com ninguém, não passeia com ninguém, não põe a cadeira numa varanda de uma casa ou no jardim, não tem alegria com ninguém. A gente precisa de caravana, precisa de amigos, a gente precisa de família, a gente precisa dividir a vida. Nós somos, por natureza, genuinamente coletivos e comunitários, e nós temos uma natureza. O povo de Israel, embora seja uma unidade, o povo de Deus, mas é um povo formado por 12 tribos. Precisa de uma experiência mais próxima, ou mais perto. Precisamos de tribo. E quando a família não tem tribo, a meninada na adolescência arruma a sua tribo. Na droga, no vício, no piercing, na tatuagem, pintando os cabelos dessas doiduras de tudo quanto é furta-cor de hoje em dia, que fica uns trem doido bonito, não é? A gente inventa a tribo e precisa ter liberdade para inventar a tribo quando o pai e a mãe não é capaz de dar-lhe uma tribo, de ser uma tribo. Se nossos meninos e meninas de 12 anos desaparecem, corre o risco da gente procurar e 3 dias encontrar depois no templo. Imagina, pai, mãe. Minha catequista estava dando uma catequese tão bonita que eu fiquei tão impressionado que eu falei, não vou embora enquanto não beber desta fonte da catequese, não vou embora. Eu quero aprender esse livro todinho da Sagrada Escritura, não vou embora. Imagina se nossos meninos e meninas se perdem hoje. E o perder-se dos meninos e meninas hoje é serem encontrados no templo. Fazendo o que no templo? Brincando, passeando, lanchando. Veja, o que o menino estava fazendo? Versículo 46, leamos tudo. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava o quê? Estava o quê? Botar um menino sentado, com 12 anos, fazendo o quê? No meio dos mestres, escutando e... Isso é outra coisa que nós perdemos. A nossa catequese é muito doutrinal. A gente fica ensinando regra para os meninos, norma para os meninos. Mas nós tínhamos que mudar esse método. Os meninos precisam escutar, mas a eles precisa ser dada a possibilidade de fazer pergunta.
Santo Ambrósio, São Gregório, Santo Agostinho diziam que se o catecúmeno, que é a fase do catequizando, não é dado a ele a liberdade para abrir a covinha da dúvida, não adianta você despejar a semente. Então senta, deixa abrir a covinha da dúvida, quando abre você vem e põe a semente, o conteúdo da fé. Ele guarda, ela guarda para o resto da vida. Mas essa catequese de ficar ensinando regra e norma e decorar regra e norma, passou. Isso aí não dá resultado mais nenhum, não. Temos que mudar o ambiente. O ambiente é de sentar. Sentar com mestres, catequistas, fazer pergunta, escutar respostas, receber fundamentos. Nossos meninos e meninas têm paciência para escutar e fazer pergunta no templo hoje em dia? Nossos meninos e meninas provocam o que esse menino provocou? Veja o versículo 47. Leia. Todos os que ouviam o menino estavam com suas respostas. Nós da geração dos 40 para frente, dos 50, 60 anos, nós somos a primeira geração na cultura brasileira, a primeira geração do elo da fé perdido. Nós somos a primeira geração de velhos, idosos, que vamos para a igreja e nossos filhos e nossos netos e bisnetos não têm vínculo nenhum com a fé. Esse elo perdido, nossos descendentes futuros pagarão um preço pavoroso por termos nós perdido a chance de viver a graça da transmissão da fé com a autoridade, a obrigação e responsabilidade que temos. O que nossos meninos e meninas escutam de nós comentar sobre a missa, a celebração, provoca nos meninos e meninas uma vontade, vó, pai, mãe, eu quero ir para um lugar onde eu fique maravilhado com o que eu ouço, com as respostas e os fundamentos que eu escuto. Imagine. 3 dias depois, um adolescente no templo, escutando, fazendo pergunta. Eu vejo muitos idosos que os filhos trazem à missa, ou algum parente, sobrinho, filho, deixa no carro ali na porta, vem com a cara bem fechada, testa franzida, olha no relógio para mim e fala, que hora que eu posso buscar meu pai, padre? Eu respondo sempre, também com a testa franzida, não sei, o tempo agora é de Deus, não é meu. Não sei. O tempo agora não é meu, não sou eu que mando, o tempo é de Deus. Veja com Deus. Para que liberar seu pai e sua mãe, você pega. O império de uma meninada que nem honra a fé do pai e da mãe, nem honra o tempo da velhice do pai e da mãe, que quer estar na presença de Deus, e nem isso dão. Perceba que, dos 10 mandamentos, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar o nome em vão. O terceiro, guardar domingos e festas. O quarto, você olha para aqui, o primeiro mandamento de Deus, depois da submissão a Deus, é olhar para o Pai e olhar para
honra teu pai e tua mãe. Olha para a honra do pai e da mãe. Inclusive, até o não matar vem depois. Primeiro você honra o pai e a mãe. Imagine honrar a fé do pai e da mãe, como Jesus está honrando aqui a fé que recebeu de José e Maria. Honra. Escutar, fazer pergunta, provocar no pai e na mãe, provocar nos mestres maravilhamento com inteligência e resposta. 48, versículo, leia. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. Pai e mãe, seu menino, sua menina, quando volta da catequese, provoca em você admiração. Leia. E sua mãe lhe disse, olha a bronca da mãe. Leia. Meu filho, por que agiste assim conosco? Nossa Senhora tem autoridade para dar bronca nesse menino. Entendeu? É mãe de Deus. Mas o papel de ser mãe é ser mãe na responsabilidade humana. Não é porque ele é Deus que ele manda na mãe, não. A mãe tem autoridade para dizer para o menino Deus. Porque agiste assim. Hoje é o contrário. Hoje os meninos são deuses. E as mães e pai, vô e vó, e a igreja sai correndo atrás dos meninos para ver o que dá para eles, para atrair. Constantemente alguém me fala, constantemente, padre, tá bom, sua pregação, mexe com a gente, parará, parará, mas o que a gente vai fazer para atrair os meninos e meninas? Eu falo a palavra. Se ela não atrair, o problema é da autoridade nossa na transmissão da palavra. Agora, querem que transforme a igreja num grande programa de auditório e traga a Xuxa para cá, e lari-larie, e dá bolacha, iogurte, e lanche, para atrair menino. Não é isso. E a criança assimila de tal forma, ela codifica de tal forma a linguagem da fé. Mariana, não é? E Maria Eduarda? Maria Luísa. Quantos anos a Maria Luísa tem? Maria Luísa tem 1 aninho. O pai e a mãe, chegando com elas na porta da igreja, o pai segurando na mão de uma, a mãe segurando na mão de outra, e disseram, pede bênção ao padre. Elas estavam com a mãozinha esquerda segurando a mão do pai ou da mãe. Maria Luísa com 1 aninho. Maria Luísa estava com um brinquedo na mão. Ela tirou a mão da mãe, pôs o brinquedo na mãozinha esquerda e estendeu a mão direita e falou, benção. Está vendo o que é transmissão? A maior parte dos pais, eu fico lá para abençoar, fala, dá a mão para o padre. Eu falo, não é papagaio não, dá o pé, louro. Dá o pé, mulata. Não é dar a mão para o padre, não, é pé de bênção. É transmissão da fé, é bênção. Na verdade, eu sempre... O povo, eu fico na porta da igreja, na entrada e saída, dando bênção. Até os mais velhos não sabem mais nem o que responder quando a gente fala, Deus te abençoe. Uns dizem para mim, então tá, ok. Alguns dizem de boa. Ou amém. Deus te abençoe, amém. Amém, uma palavra de origem aramaica, que significa seja feito como Ele quer. Que fique do jeito que é. Nem amém a gente diz mais, nós mais velhos. Ao ser abençoado pelo sacerdote, nós não sabemos mais nem o que responder. Eu estou falando de nós mais velhos. Nós vamos perdendo o elo, nós vamos transformando o ambiente da fé absolutamente conforme o ambiente da loja, do mercado, do shopping. É uma mundaneidade aqui, que aqui não tem mais identidade de fé em nada. Quando uma menininha de 1 ano sabe que para pedir bênção, desocupa a mão direita e estende e diz, benção. Isso é herança isso é ocupação de pai e mãe.
Olha a reação de Nossa Senhora. Continua. Meu filho, por que agiste assim conosco? Leia, juntos. Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Estão há 3 dias procurando um menino de 12 anos e ele está sentado no templo. Tem pai e mãe que perdeu os filhos faz tempo. E os filhos não estão perdidos no templo, sentado, escutando e fazendo pergunta. Os filhos estão dentro de casa e dentro do quarto com um celular e um tablet. O dia inteiro nas redes sociais. Isso existe? Está lá dentro de casa, perdido. Perdido dentro de casa. E a autoridade do pai e da mãe. Pai e mãe precisa apresentar para os filhos o que Nossa Senhora fala. Eu e teu pai estávamos angustiados à tua procura. Pai e mãe, peça o dom da angústia para encontrar seu filho, sua filha, que perdeu e está perdido dentro da sua casa. Você sabe quando você olha para um filho, para uma filha dentro de casa, na mesa da refeição, o modo dele sentar, o modo dele tomar refeição, você pensa assim, ele não está aqui. Só o corpo dele está aqui. O espírito dele não está aqui, a alma dele não está aqui. Isso existe? Está perdido. Pai e mãe, às vezes ele está aqui. E você está resmungando, reclamando, murmurando, blasfemando, agredindo. Pai e mãe, fique angustiado e ache seu filho que está do outro lado da mesa, perdido. Que demore 10 anos, que demore 30 anos, como Santa Mônica, rezando para que Santo Agostinho fosse encontrado, que demore o tempo que demorar. Mas pai e mãe, não peça para ficar livre da angústia. Peça para encontrar seu filho, que só o encontro seu com a carne da sua carne curará a sua angústia. Amém? Não peça para ficar livre da angústia. Peça para encontrá-lo, porque você não ficará livre da sua angústia enquanto não encontrá-lo como filho, como filha. Agora a reação de Jesus é impressionante. Surpreendente o que vem. É a primeira vez que Jesus, domingo passado ele nasceu, segunda passada, não é? Hoje, menos de uma semana, ele está com 12 anos, e é a primeira vez que Jesus fala na Bíblia. Vamos ver qual é a primeira palavra que Jesus pronuncia na Bíblia. Vamos ler? Versículo 49, todos juntos. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de... Jesus chama o templo, chama a igreja de casa de... Essa é a opinião que o seu filho, sua filha, seu neto e sua neta têm da igreja? Quando você fala, vou para a missa, eles dizem, ô pai, ô vó, ô mãe, você está indo para a casa de meu pai. É isso que é a igreja para o seu filho, sua filha? As primeiras palavras de Jesus, logo que atinge a consciência de homem, ele sabe que ele é filho, e duplamente filho, filho do divino Pai Eterno, e filho de José e Maria na cena que vem em seguida. A primeira palavra de Jesus, bem como a última, é para pronunciar o nome do Pai. Em Lucas, capítulo 24, versículo 49, quando ele vai subir para o céu, ele fala, vou para a casa do Pai. Mas também Lucas, capítulo 23, versículo 46, a última palavra dele vivo
A primeira palavra dele na Bíblia é casa de meu pai. A última palavra na cruz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A última palavra dele na hora de subir para o céu, subo para o meu Pai e vosso Pai. Nos lábios de Jesus está claro quem ele é. E é isso que mostra se um filho, se uma filha está crescendo e atingindo a maturidade. Pai e mãe, a opinião que seu filho, sua filha tem sobre Deus, decide o resto. Saber quem é Deus, faz-me saber quem sou eu. Faz-me saber quem é você, pai e mãe, na minha vida, e eu, filho, filha, na sua vida. A fé tem esse papel, uma palavra que está muito fora do nosso vocabulário, que o Papa Francisco repete exaustivamente: discernimento. Quem é Deus? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu na relação com você? Olha que coisa impressionante o que vem. Leia. Versículo 50, juntos. Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Sabe o que significa isso? O mistério da filiação de Jesus do Pai ultrapassa toda a inteligência humana. Mesmo as mais abençoadas, mesmo as inteligências mais elevadas como a de José e Nossa Senhora, mas o mistério da filiação de Jesus escapa. E José e Maria entendem isso, mas não lhes furta o papel no que vem agora. Veja. Impressionante o que vem. Jesus desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes o mistério da encarnação. Olhe para cá. Jesus desceu para a condição de filho, de 12 anos. Ainda é meu pai que manda em mim, é minha mãe que manda em mim. Em minha vida ainda prevalece a obediência, a submissão de uma menina que com 1 ano sabe o que é pedir a bênção do sacerdote. Obediência, submissão, de bênção, de graça. O mundo não suporta a palavra obediência porque o mundo trouxe para nós uma palavra que foi descaracterizada do elemento da fé, a liberdade. O cristão só pensa a sua liberdade a partir do primado da fé. O que é a liberdade para um que crê? A liberdade para um que crê não é a mesma coisa que a liberdade para quem não crê em nada. A liberdade para o crente é descer como Jesus desceu do templo e ser obediente por 30 anos na casa de José e Maria. Hoje, nós precisamos descer com Jesus para nossa casa, mas descer e devolver para nossa casa. Pai e mãe, você só vai ter autoridade sobre o seu filho, sobre a sua filha. Primeiro, se você tiver paciência para procurá-lo até encontrá-lo. E às vezes isso custa, né? Vocês viveram uma experiência tão forte, né? Com o filho. Custa buscar. Cada um aqui que tem filho, cada um que é pai, sabe o quanto é triste saber que tem um filho que não está encontrado, que não se encontrou na vida. Leia até o fim. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. A mãe é a guardiã, a mãe é a sentinela da casa, conserva essas coisas. E Jesus, versículo 52, todo mundo. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Sabedoria, a inteligência, a mente, a razão. Estatura, fisicamente bem tratado, bem nutrido, saudável. E graça, a relação com Deus.
Lindo isso, né? Diante de Deus e diante dos homens. Eu sei que é sofrido. Eu sei que é dolorido fazer a pergunta que o texto faz para mim e para você. Eu sei que é difícil tentar responder a esse texto, mas é obrigação fazer esse texto. Nossos filhos estão crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens? Ou precisa melhorar? Hã? Ai, ai, ai. Irmã, irmão, não tenha medo. Se nós aprendermos que nós só somos livres, mas livres como Jesus, que só é livre na relação com o Pai. Ele sabe, o diabo propôs a ele, se és filho de Deus, apronta. Ele, não. A liberdade não tira você da sua identidade, pelo contrário, a liberdade faz você dizer, eu pago esse preço aqui. Mas eu não desonro o meu Pai. Vamos rezar por nossas famílias. Vamos rezar por nós. Vamos pedir a São José e a Nossa Senhora, a Menino Jesus, que ajude cada um de nós a voltar para casa sabendo quem é Deus, quem somos nós, como pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha. O que é a obediência? O que é a liberdade para obedecer? Se recorde das situações mais difíceis que você tem enfrentado e provado na sua vida na família e peça a bênção para a sua família, para a sua casa, cantando, rezando, invocando a bênção de Jesus da Sagrada Família para a sua casa. Incline a sua cabeça. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida.
a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja viva a esperança de um céu aqui mesmo e depois. De pé, vamos cantar pedindo pela família. Que a família Comece e termine sabendo onde vai. E que o homem Carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego em calor. Elevando as mãos, E que os filhos conheçam a força peça a bênção que torna. para os seus filhos, para os seus netos, Abençoa, para o seu pai, Senhor, para a sua mãe. as famílias. Amém. Canta, igreja. Abençoa, Senhor, a minha também. Brada, abençoa, Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor. Segure a sua mão erguida no céu. Reze pelas pessoas que na sua família te dão muito trabalho, te fazem sofrer, te aborrecem. Traz essas pessoas agora. Aquelas que você rompeu com elas, estão longe. Traz essas pessoas. Aquelas que você cansou de procurar, desistiu de procurar. Traz essas pessoas presentes. Reze por elas. Traz as pessoas da sua família que você ama, que amam você. Peça por elas também. Diga comigo, Sagrada Família de Nazaré. Sagrada Família de Nazaré. Eu tenho muitas fraquezas, mas eu quero viver o amor da Sagrada Família em minha família. A minha família também é sagrada. Eu quero dar a vida por ela e não permitir que ninguém se perca. Eu vou procurar cada um até encontrar e cuidar de cada um, porque minha família é sagrada. Amém. Abençoa, Senhor, as... Canta. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha também. Põe a mão no seu coração. Abençoa, Senhor. As famílias. Amém. Abençoa, Senhor. Faça sua oração, agradecendo a Deus pela sua família, seu pai e sua mãe, tudo que eles sofreram por amor a você, seus avós, seus antepassados, que você nem conheceu. Agradeça tudo que viveram por você, seus ancestrais, sua esposa, o esposo, o pai, a mãe, os filhos. Agradeça as coisas boas que tem na sua família. Agradeça.